Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao Web Rádio Cristo Consolador, programa Viver no Mundo, que vai ao ar toda terça-feira, às 19 horas. Sejam muito bem-vindos. Boa noite, Zé Mauro. Boa noite, Ana Lu. Boa noite, Luzia. Boa noite, Ana Lu. Boa noite a todos os nossos amigos que estarão conosco aqui ao vivo e aqueles que nos assistirão depois. Obrigado. Estamos aqui por causa de vocês. Boa noite, Luzia. Boa noite, Zé Paulo. Boa noite, queridos amigos. Mais uma noite aí para o Estudador Espírita. A Edila já está ali, de prontidão. Boa noite, minha tia linda. Ela boa noite, tia Edila. E hoje o trio está completo. Nossa, eu até que saudade já dessa tela com os três, com a carinha dos três. É verdade. Verdade. Isso é muito bom. Então, vamos começar o nosso programa. Sejam muito bem-vindos. Não esqueçam de deixar o like, de acionar o sininho, que isso é muito importante para a rádio e para o programa. E vamos começar. Rui Eduardo também chegando. Seja bem-vindo, Rui. Boa noite. Olá, Rui, meu grande amigo. Um abraço. E vamos começar nosso trabalho com uma prece. Ana Lúcia faz para a gente a prece de abertura do programa? Eu vou convidar todos a fechar os olhos. Vamos esquecer as preocupações, os aborrecimentos, fazem parte do nosso dia a dia. E vamos aproveitar esse breve momento que teremos com a espiritualidade maior. Amado Mestre Jesus, estamos mais uma vez para o estudo da sabedoria que nos envolve tanto amor e nos traz tanta serenidade. Que seja uma noite de muita paz para os nossos lares, que aqueles que não estão ao vivo convosco também possam receber uma porção da sua doçura e afabilidade, agradecendo desde já por mais essa oportunidade, a oportunidade de esclarecer os nossos filhos, que ainda são tão difíceis. Graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus. E vamos lá, começar o nosso programa. E hoje eu vou começar com uma frase muito comum, né, que todos nós conhecemos. Amar ao próximo como a si mesmo. Nós temos visto no dia a dia a agressividade crescer, assim como a falta de cordialidade, de educação, do respeito, né? Do ressentimento crescendo, a raiva crescendo, a falta de perdão. Tudo isso nós estamos vendo no dia a dia. Mas por que será que isso acontece? Por que será que as nossas relações estão cada vez mais inflamadas, mais desrespeitosas? Qualquer coisinha diferente,
uma conotação diferente, um olhar diferente, o outro se ofende e começa a agressividade e às vezes até mútua. Por que será que esse desamor cresceu? Por que será que nós somos muito rápidos, né, para botar ali o dedo acusando o outro, mas muito lentos para assumir os nossos erros e a não perdoar de jeito nenhum? E no outro dia eu escutei a seguinte frase, a pessoa, né, falando: eu cheguei à seguinte conclusão, que eu não preciso perdoar ninguém, porque quem perdoa é Deus. Isso é dever de Deus, não é meu. Desculpa para não perdoar, né? Nós somos craques em inventar desculpas para maquiar as nossas mazelas interiores. Nós damos aquela desculpinha, deturpamos a interpretação para encaixar direitinho ali no nosso molde. Que nem criança, aqueles brinquedinhos de criança, que tem estrelinha, quadradinho e bolinha, uma casinha, né, com telhado com esses buracos, e a criança tem que encaixar, aí quer encaixar o redondo no quadrado, a estrelinha no triângulo. Nós somos assim, que nem essas crianças, tentando encaixar para ajeitar ao nosso bem-estar, né? E tem uma historinha que conta assim. Eu estava com uma caneca de café, uma xícara de café, alguém esbarrou e caiu o café no chão. E aí a pergunta é, por que o café caiu no chão? E muitos de nós vamos responder, porque alguém me esbarrou. E a resposta correta não é essa. É porque caiu o café porque nós tínhamos café. Se tivéssemos chá, cairia chá. Se tivesse água, cairia água. Assim somos nós. O que estamos derramando quando o outro nos esbarra é o que está dentro de nós, desse vaso aqui que nós carregamos, tudo aqui dentro. Então, quando tomamos um esbarrão da vida, o que nós estamos deixando transbordar, deixando cair para o outro? Ódio, raiva, falta de paciência ou a indulgência, a compreensão, a paz? Temos que ver isso. Como é que nós estamos reagindo nos esbarrões que a vida nos dá? E derramamos aquilo que nós temos dentro de nós. Nós deixamos vir à tona aquele lobo, né, feroz que ainda reside dentro de nós. Então, temos que ter muito cuidado com isso. Se nós estamos derramando o lado bom, o lado cordeiro que nós já temos, ou estamos deixando nessa hora, sim, na hora do impulso, o lobo falar mais alto. Pensemos nisso. E isso mostra uma coisa muito básica. O nosso maior adversário, o qual temos que lutar para dominar todos os dias. Nós mesmos. É a luta do eu contra o eu, né? Aquele bom combate, né, que o Evangelho nos ensina. Nós ainda não conseguimos nos amar, nos perdoar. Então, como é que nós vamos amar e perdoar ao próximo? Muito menos se esse próximo for o tal do adversário. Lembremos da máxima: amar ao próximo como a si mesmo. Se eu não gosto de mim, como é que eu vou gostar do outro? Se eu não me respeito, não respeito os meus limites, como é que eu vou respeitar o outro e o limite do outro? Se eu estou descontente comigo, eu vou projetar o meu descontentamento no outro. E é isso que nós estamos vendo no nosso dia a dia. Então, antes de olhar para fora, de procurar os defeitos do lado de fora, vamos tomar coragem e olhar para dentro. E precisamos de muita, muita coragem para isso. Olhar para dentro com um olhar amoroso, enxergar o que não está tão legal, pedir forças aos benfeitores espirituais para que possamos reconciliar com os nossos adversários, ou com melhor, com o nosso maior adversário, que somos nós mesmos. Nós precisamos amar e parar de nos culpabilizar, né? De nos boicotar, de não nos acreditar e de nos amargurarmos. E outra frase muito conhecida de nós também é: a boca fala que o coração está cheio.
de que nós estamos enchendo os nossos corações? Qual é o sentimento que nós estamos transbordando para o mundo? Vamos pensar nisso. O Espiritismo nos ensina que estamos na Terra para espiritualizar os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos pensamentos e ações, a fim de devolvermos as qualificações divinas que trazemos dentro de nós. Deus é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, absoluta em tudo. Não precisa de sacrifícios materiais, e sim que nos tornemos bons, puros em sentimentos. O sacrifício que devemos fazer, o mais agradável a Deus, é o sacrifício de eliminar o nosso orgulho através do esforço do perdão, da reconciliação, sempre que houver uma ofensa, uma mágoa, um ressentimento. Não adianta considerarmos cristãos aceitar seus princípios se não houver esforço para vivenciar isso no dia a dia, se não houver a melhoria dos sentimentos, pensamentos e ações, se não houver a transformação para uma pessoa melhor. Senão, nós encarnamos para milhares de vezes exatamente para isso, para lapidar os nossos vícios. E para isso nós precisamos nos amar, para que possamos amar ao outro. Precisamos ter indulgência para conosco, para que possamos ser indulgentes para com o próximo. Reconciliação com o inimigo é o tema de hoje do nosso programa 130, na Web Rádio Cristo Consolador. Zé Mauro. É isso aí. Mais um tema muito interessante, né? Reconciliação com os nossos adversários, com os nossos inimigos. E a Luzia até tocou no assunto, e eu vou falar aqui de uma importante ferramenta que nós precisamos usar para conseguir nos reconciliar com os nossos inimigos, que é o perdão, né? Ele é muito importante fazer parte da reconciliação. E a prática efetiva do perdão, ela é uma das tarefas mais difíceis enquanto estamos encarnados, por causa também aí do que já a Luzia tocou, nosso orgulho, nossa vaidade. Para nós não é fácil perdoar, não, né? E o véu do esquecimento nos dá aquela cegueira, que, na verdade, é uma bondade de Deus para que nós não encaremos aqui as relações com pessoas que foram muito complicadas no nosso passado, em outras vidas. Então, a gente esquece. Mas, às vezes, essa relação vem à tona e a gente, sem perceber, deixa que ela se torne algo muito complicado. A doutrina nos ensina que há na vida de todos nós a existência de pessoas que são essas relações antipáticas. Inclusive, é muito normal que aconteça na família, pessoas que têm problemas de outras vidas conosco. E nós necessitamos conviver com essas pessoas a fim de aparar essas arestas, resolver esses problemas do passado, né, que carregamos na nossa bagagem. E é bastante comum, vocês todos já devem ter ouvido, alguém dizer assim: ai, meu santo não bate com desse fulano. Não é? É isso. É uma sintonia. A gente sente a vibração, a gente, sem saber exatamente o que é, você já olha para aquela pessoa e sente uma certa antipatia. A gente precisa controlar isso. Essas lembranças adormecidas, elas vêm à tona. Então, diante dessas situações que nós vivenciamos na atualidade, na nossa vida encarnada, é preciso que nós entendamos que o acaso não existe. Nada é por acaso. Eu não vou olhar para alguém e dizer: ai, não gosto desse cara de graça. Não, não é de graça, não. Tem alguma coisa. Da mesma forma que você simpatiza imediatamente com outras pessoas, né? O Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 10, que é bem-aventurados os que são misericordiosos, ele nos fala sobre reconciliar com seus adversários e fala do perdão, porque é muito importante a utilização, como eu falei aqui, dessa ferramenta. E nós temos plena consciência
de que não há ação sem reação. Se existe alguma coisa, é porque também fizemos alguma coisa, né? E tudo que nós fizermos terá uma consequência. Mas Deus dá a cada um segundo as suas obras, né? Nós estamos aqui e vamos passar por aquilo que nós plantamos. Mas Deus nunca dá mais, nunca dá menos. Ele dá na medida certa, né? Daquilo que a gente fez um dia. A gente está exatamente na medida, na justiça de Deus. E se houve um momento em que erramos, ou que erraram conosco, essas situações ocorrerão nessa vida e ocorrerão para que nós resolvamos o problema. É a chance que o Pai nos dá de resolver. Cabe a nós nos esforçarmos, não fugirmos desse momento, dessas relações, que é muito normal. Ao contrário, a gente tem que partir para resolver. E o Mestre nos disse, como está em Mateus, capítulo 5, versículo 25, reconcilia-te sem demora com teu adversário, enquanto estás a caminho com ele. É aquela história, vamos aproveitar enquanto estamos aqui para resolver. Já trouxemos bagagem de outra vida, não vamos tentar não levar mais nada para as vidas futuras, né? Então, a questão vai muito além desses convívios antipáticos, né? É algo muito mais profundo. E ainda existem, eu acho que vai ser abordado no programa ainda, as questões que nós temos adversários no plano espiritual também, né? E um dia nós podemos ter que voltar para conviver com eles. Mas é claro que é bastante difícil esse perdoar, dar o perdão, já que nós somos propensos a nos afastar de forma instintiva, que não vou me aborrecer com essa pessoa, não. Mas é preciso que entendamos que enquanto uma lição não for aprendida, enquanto o problema não for resolvido, essa lição se repetirá até que a solução venha, até que nós aprendamos e resolvamos aquele problema. E justamente é o meio do qual dispomos para ultrapassar, acabar com essas antipatias. E isso reside também no complicado exercício do perdão. Como eu falei, não é fácil. E se torna ainda mais doloroso quando essa antipatia sai de um mero aborrecimento, né? Às vezes torna-se uma raiva muito grande, um ódio, e piora tudo isso. E é no perdão que nós vamos encontrar o bálsamo para lidar com essas situações, pois aquele que perdoa paga seu débito. Para ele está resolvido. E lembre-se sempre, né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. É como aquela oração que o Pai, o Mestre, nos ensinou, né? Jesus nos ensinou a orar e na oração nós dizemos: Pai, perdoai as nossas ofensas. Mas assumimos o compromisso de perdoar aqueles que nos têm ofendido. Não é isso? É isso aí. Ana Lu. Esse tema, né? Ele é um tema assim que a gente precisa estar sempre voltando nele, pensando, porque não é fácil não, né? Não é. Se a gente pudesse abrir uma enquete aqui, assim, todo mundo ia falar, eu passei por isso, por isso. Bom, então, no latim, adversários, a palavra vem do latim, né? Significa um adversário é uma pessoa contrária, oposta ou inimiga. E diante do conceito apresentado, nós podemos chegar à conclusão que adversário, na nossa linguagem cotidiana, é um obstáculo. E como nós não gostamos de obstáculos, nós queremos eliminar logo quando eles se fazem presentes na nossa vida. Nós queremos nos livrar deles imediatamente, custe o que custar. A gente não quer ficar tendo aquele problema, né? Que a gente lança o nosso olhar como problema. Acontece que a doutrina espírita nos proporciona a oportunidade de compreendermos melhor alguns conceitos que ainda não entendemos devido à nossa limitação. Então, nós somos espíritos da terceira classe, de acordo com os espíritos, né, que apresentam uma escala, e por isso o nosso conhecimento é muito raso. Então, por isso que eu falei que assim, é um tema que a gente deveria estar sempre falando. Então, essas dificuldades naturais do nosso estágio evolutivo atual,
do nosso planeta, né, de provas e expiações, elas são, em grande parte, explicadas pela incompreensão que ainda existe no ser humano sobre o verdadeiro significado do amor e do perdão em Cristo. Porque a gente até conhece, a gente até fala sobre isso, mas na hora de colocar em prática, aí é o que eu falei, é o obstáculo, é o inimigo, é a oposição. Diante disso, como nós podemos analisar os adversários? Será que eles realmente são os nossos inimigos? Aquele que prima por observar os ensinamentos de Jesus chegará à conclusão que o que consideramos como um opositor, muitas vezes, é uma oportunidade de crescimento, de colocarmos em prática tudo que estudamos aqui nessa feira. Tudo que lemos no Evangelho, tudo que lemos no livro do André Luiz, tudo que lemos no livro da Sueli Schubert, enfim, da literatura espírita, e vem tentando nos cercar de que, olha, lance um outro olhar sobre a situação. Então, a montanha, que pode parecer intransponível, ela deve ser escalada com sabedoria e paciência. E essas duas palavras são muito interessantes porque, assim, paciência para nós ainda é algo bem... A gente precisa, né? Eu peço paciência todo dia, porque não é fácil. A gente fica vendo tantas coisas e sabedoria. A sabedoria de poder tomar a decisão de forma fraterna, de forma calma, de poder raciocinar. Então, quando a gente vai colocando em prática essas características, né, que nos são pedidas lá no Sede Perfeitos, capítulo do Evangelho, fala Sede Perfeito, os bons, o homem de bem. Ele primeiro começa explicando sobre o homem de bem. O que é o homem de bem? Aí tem as características. Depois ele fala sobre os bons espíritos. E ele nos diz que um é a mesma coisa que o outro. Então, são características que nós ainda temos dificuldade de colocar em prática no dia a dia. Jesus nos deixou um belo legado ao nos mostrar como nós devemos agir diante das adversidades. Quantas passagens não nos mostram as cascas de bananas que foram colocadas para o mestre, para que ele escorregasse. E a gente não vê ele alterado. A gente vê ele sempre dando uma resposta sábia, sendo paciente e mostrando a pessoa que, assim, olha, você está errado. É claro que a gente gostaria muito de poder agir assim, mas muitas vezes ainda não é possível, porque nós somos imperfeitos, porque a gente deixa a nossa vaidade, o nosso orgulho falar mais alto. A gente acha que se a gente não der uma resposta à altura, a gente está fazendo papel de bobo. Não que a gente não possa também, eu falo muito isso, a gente então eu tenho que aceitar. Não é uma questão de aceitar. É claro que a gente deve se posicionar, mas que a gente ainda não, que a gente não fique agindo, dando uma resposta para o outro como se ele fosse nosso inimigo mortal. Aquela pessoa, que o Zé Mauro já falou, né? Se a gente não resolver aqui, não pelo menos compreender, não precisa amar. Às vezes vai ser muito difícil. Aquela pessoa que tem um problema sério, às vezes vem todas as vidas. Acho que a gente pelo menos fale, olha, vamos viver de forma, né, um respeitando. Acho que a palavra ideal seria respeito. Então a gente lembra de Jesus que ele a todo instante ele era testado. A gente lê isso no Evangelho. Sempre vendo o fariseu, alguém lançando uma pergunta, mas mestre, isso, o que eu devo fazer, né? E a resposta para os adversários foi sempre o amor, a caridade, a fraternidade. Ele nos deixou esse legado. Então a gente precisa lembrar
por mais que a situação possa nos apresentar uma dificuldade, né? Dependendo do que for, é muito complicado. A gente precisa parar, fazer uma oração e lembrar como Jesus pedia assim, bater uma intuição, como você agiria? Porque às vezes vencer a batalha é se calar e é deixar para lá. Pensemos, né, Luci? Às vezes é melhor ter a paz do que ter a razão, né? É a aguinha da paz do André Luiz. Temos que pensar muito nisso, porque nós somos ainda muito imperfeitos, né? E às vezes nós permitimos que sentimentos menos nobres tomem conta dos nossos corações, dos nossos pensamentos, e automaticamente refletem nos nossos atos. Nos permitimos fazer conexões indevidas, sejam com encarnados, sejam com desencarnados, nos colocamos no lugar de vítimas e aceitamos a subjugação, o castigo, ou às vezes nos sentimos no direito de subjugar ou castigar alguém. E com essas decisões infelizes, nós vamos acumulando dívidas e devedores, né, através das encarnações. A reencarnação é uma prova da justiça de Deus, que nos dá inúmeras oportunidades para que nós, espíritos imortais, possamos nos aperfeiçoar e transformar um desafeto em afeto, transformar nós em laços, muros em pontes. E como está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz: reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás a caminho. E que caminho é esse? Exatamente, nós podemos pensar que é o caminho da encarnação, né? Enquanto nós estamos encarnados para desencarnar e começar tudo de novo. Mas é o caminho de toda uma existência, porque há inimigos que nos acompanham, há esses irmãozinhos menos infelizes, de outras encarnações, que às vezes eram inimigos mesmo, nossos, desafetos, que eu prefiro dizer que são desafetos, mas também eram uns que podiam ser nossos comparsas, e que nós despertamos, não pertencemos mais àquele grupo, e fica aquele ex-comparsa tentando nos puxar ali de novo para o métier, né, que nós estávamos envolvidos. Então temos que ter muito cuidado com tudo isso. Como o espírito é imortal, tanto os amores quanto os desamores, eles não terminam com a morte do corpo físico. Somos na erraticidade, assim como nós fomos no decorrer da vida, durante toda a encarnação. Então, temos que ter muito cuidado com esse caminho. Então, enquanto nós estamos a caminho, ou seja, estamos ombro a ombro com esse espírito, né, seja ele encarnado ou desencarnado, então que possamos transmutar esses sentimentos e transformar o desafeto em afeto. E Jesus nos recomenda o perdão enquanto estivermos caminhando, né, com esse nosso adversário, porque quando ele se encontra fora do corpo físico, né, quando está desencarnado, vai ter muito mais facilidade em nos atormentar, né, porque ele está liberto do corpo e nós ainda presos à matéria. Então, ele vai ter muito mais facilidade, muito mais liberdade de manipulação e de influenciação. Isso porque nós, normalmente, estamos desconectados com os nossos benfeitores espirituais. E isso pode até gerar uma obsessão. Então, amando, compreendendo, nós vamos mudar essa faixa vibratória e vamos nos tornar imunes a esse ataque. É como se fosse uma blindagem. Imune não, mas uma blindagem. Existe, né, o ataque, mas a blindagem ela vai funcionar. E a blindagem é o amor, é a prece, é a oração, é a conexão com quem está acima de nós para que possa nos ajudar. Então, quando permitimos que as nossas mazelas interiores falem mais alto, nós estamos permitindo que essas conexões com esses irmãozinhos menos evoluídos também se façam. Então, às vezes, de forma inconsciente ou de forma consciente,
nós permitimos isso. Por isso que nós precisamos aprender e apreender os ensinamentos do Mestre Amado, para que possamos combater as nossas imperfeições e quando nos esforçarmos realmente nessa tarefa, nós vamos estar ali vigilantes o tempo todo para podermos identificar quando estamos sendo influenciados pelos espíritos benevolentes ou por aqueles irmãozinhos menos felizes, para que possamos fazer as conexões certas. Se não ficarmos vigilantes, não procurarmos ajuda e, principalmente, limpar os nossos sentimentos e pensamentos, o nível da influência pode se agravar, partindo de uma simples obsessão, passando por uma fascinação e até uma subjugação. Quando o mestre nos recomenda que nos reconciliemos com o nosso adversário, ele está nos orientando para que nós não tenhamos tantos problemas no futuro como nós temos hoje. Então, ele fala assim, olha, diminui o teu fardo, tira essa pedrinha aqui da tua mochila para você poder caminhar mais leve. É isso que ele está dizendo. Só que nós, com o nosso orgulho, a gente não quer escutar, não quer entender, né? A gente não quer entender. Porque se eu tento a reconciliação, né? Se eu perdoei, eu estou fazendo a minha parte. E é o meu ajuste com a lei divina. Eu entendo que houve um erro, eu reconheço meu erro, o outro também reconheço o erro, perdoo, tento a reconciliação, e agindo assim, eu estou ali me desvinculando do meu desafeto e vou viver outras experiências, outros aprendizados. Se o outro vai aceitar ou não, né, essa reconciliação, isso já é um problema dele com Deus. Nós não temos gerência sobre os atos de ninguém. Às vezes nem temos sobre o nosso, que dirá dos outros. Façamos a nossa parte, tentando transformar os desafetos em afetos. Cada vez que odiamos, que não perdoamos, nós estamos nos algemando a essa pessoa objeto desses sentimentos menos nobres, desses sentimentos mesquinhos. Agora, quando nós perdoamos, nós quebramos essa algema, nós nos tornamos livres para alçar novos voos. E no Evangelho tem uma parte que nos orienta a amar os inimigos, que na verdade é fazer o bem ao que nos odeia e orar pelos que nos perseguem e caluniam. O que isso quer dizer? Fazer o bem pelo que nos odeiam é porque, como Zé Mauro bem falou, vira e mexe dentro do nosso núcleo familiar, são aqueles desafetos que nascem próximos da gente para que se tornem afetos. Então, façamos o bem para essas pessoas, aquele parente difícil. Então, façamos o bem porque é um desafeto que nós estamos ali nos esforçando para se tornar um afeto. E orar pelo que nos perseguem e caluniam. Porque, às vezes, são aquelas pessoas que a gente tenta a reconciliação, mas a pessoa não quer. A gente tenta, ou às vezes não tem nem oportunidade, que a pessoa está longe, perdeu o contato, mas você sabe que a pessoa tem ali aquele ranço contigo, e se puder, está sempre emanando energias negativas na tua direção. Então, para essas pessoas que nós não temos esse contato, a possibilidade de pagar o mal com o bem, então oremos. Então, oremos, porque a oração não tem barreira, não tem distância, ela chega em qualquer lugar aonde o nosso pensamento a levar. Então, pensemos nisso. Amar o inimigo é fazer o bem para aquele que está próximo da gente, que nós tivermos a oportunidade de aproveitar essa oportunidade e orar por aqueles ou que não nos aceitaram, né, a reconciliação, ou que já estão distantes, mas a oração chega. A oração é sempre um bom remédio. Zé Mauro. É verdade. A oração é poderosa. Estamos falando em reconciliar com os adversários, mas eu queria abordar um pouco maneiras da gente evitar criar novos adversários, né? Que já foi falado aqui também, é importante, se a gente estiver atento para isso, e uma maneira que nós podemos, mais uma ferramenta que podemos utilizar, é a paciência, né? Que já foi citado também aqui no programa.
E com o aprendizado e o uso da paciência, certamente vamos conseguir evitar novos adversários. A paciência nós podemos dizer que ela é a ciência da paz. Nós devemos entender que ela é uma das maiores caridades. A realidade é que temos mais facilidade de fazer a caridade material sempre. Vai lá, dá um dinheiro, ótimo, precisa, é excelente, vai beneficiar um irmão. Mas a paciência está dentro da caridade moral, né? E para isso, nós temos que ter a paz conosco, que é para doar ao próximo. É estarmos com a nossa xícara, da historinha que a Luzia contou, cheia de paz, para quando esbarrarem na gente, a gente, em vez de xingar a pessoa, derramar paz em cima dela, né? E a paz em nós, ela não é produto de circunstâncias exteriores, né? Eu vou buscar assim, assim. Claro, muita coisa ajuda, o ambiente, leitura, boa música, mas a paz tem que estar no nosso espírito, né? É a tranquilidade, a paz interior. Aquela que eu já citei, talvez em outros programas e em estudos que eu faço, que o Divaldo nos diz que a paz interior a gente consegue quando a gente não se deixa dominar pelas situações exteriores e aprende que não pode controlar todas. É o que o Divaldo chama de mania de Deus que nós temos, né? Queremos controlar tudo. Não dá. Então, quando nós desenvolvemos essa virtude da paz interior, nós entendemos que, ao perder o controle das emoções, a nossa essência se modifica, nós nos transformamos em outra pessoa. As características não são mais as mesmas. Uma tranquilidade desgastada, ela adoece a saúde física e espiritual. Nós adoecemos fisicamente, espiritual e espiritualmente quando perdemos a paz, a tranquilidade. Nos faz mal, nós sabemos disso. E o Chico Xavier, ele disse que a neurose tem origem na impaciência e que um trauma emocional se comunica ao corpo e talvez cerca de 60% a 80% de nossas doenças sejam causadas pela intolerância, ofensas e a falta de perdão. Citação de Chico Xavier. E em Lucas, capítulo 21, versículo 19, o mestre nos diz: é na paciência que ganhareis as vossas almas. Ou seja, é na paciência que nós vamos ganhar o controle do nosso espírito. Ele disse dessa forma: ganhareis as vossas almas. Ou seja, a criatura impaciente, ela vai estar naquela perturbação, num labirinto, perdendo a calma, controle emocional, e a gente vê isso muito no mundo de hoje, né? A gente vê até pessoas matando um irmão nesse momento de descontrole. E todo processo de evolução necessita de paciência e controle diante dos desafios. O processo evolutivo nosso ainda passa pela dor, pelos problemas, pelas provações. Ainda somos espíritos que ainda estamos em planeta de provas e expiações. Mas seremos fortes quando confiarmos em Deus e temos certeza que Ele está ao nosso lado. É a fé que a gente fala, né? E a obediência aos ensinamentos do Pai, né? Na grande lei de moral, da justiça, amor e caridade. Quando nós partirmos para nos embebermos nessa lei, nós vamos conseguir ter paz e evoluir, né? Bom, está lá no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se poderia o homem sempre, pelos seus esforços, vencer as más inclinações, e eles dizem que sim. Se nós nos esforçarmos, podemos vencer tudo isso que a gente tem de ruim. Eu vou contar aqui rapidamente uma historinha. Hoje é o dia das historinhas, né, Luzia? Que é de um samurai, um grande samurai, já muito idoso, bem velhinho, que agora ele se dedicava a ensinar o Zen budismo aos jovens. Apesar da sua idade, corria a lenda ainda que ele era capaz ainda de derrotar qualquer adversário com a sua poderosa espada de samurai. E, certo dia, um guerreiro conhecido pela sua total falta de escrúpulos, né, apareceu por lá. Ele era famoso
Esse guerreiro utilizava a técnica de provocação, e ele esperava que seu adversário fizesse o primeiro movimento de ataque. E ele, dotado de uma inteligência e treinamento privilegiado, ele contra-atacava com velocidade fulminante e sempre vencia, praticamente não perdia uma contenda. E o jovem e impaciente guerreiro jamais havia perdido uma luta, né? E ele, conhecendo a reputação do samurai, ele foi ali para derrotá-lo e aumentar a sua fama. Falou, eu vou derrotar esse velho samurai. Então, foram todos para a praça da cidade e o jovem começou a insultar o velho mestre. Jogou pedras nele, cuspiu no rosto dele, gritou insultos. Ele ofendeu seus ancestrais, que a gente sabe que é muito importante nesse povo oriental, para nós também, né? Mas o velho, diante de tudo isso, permaneceu impassível. E no final da tarde, o guerreiro já se sentiu exausto, humilhado, chateado, porque o samurai não reagia, e esse impetuoso guerreiro foi embora, se retirou, dizendo impropérios. E, desapontados, os alunos do mestre ficaram assim, estupefatos, porque ele aceitara tantos insultos e provocações, e perguntaram a ele, mestre, como o senhor pôde suportar tanta indignidade? Por que não usou sua poderosa espada, sua habilidade? Poderia até perder a luta, mas não se mostraria covarde diante de todos nós. E aí, então, o samurai olhou para eles e fez uma pergunta. Se alguém chega até você com um presente e você não o aceita, a quem pertence o presente? E um dos discípulos responde, a quem tentou entregá-lo. Ele vai embora com o presente de volta. E o samurai diz, o mesmo vale para a inveja, a raiva e os insultos. Quando não são aceitos, continuam pertencendo a quem os carregava consigo. E ele irá embora com eles. Então, é uma lição muito bonita, muito interessante. Ela nos mostra que os sentimentos, a gente deixa eles se perderem diante dos problemas, né? Então, com sabedoria, nós precisamos encontrar nossa paz interior e assim nenhum reflexo externo poderá nos atingir. O equilíbrio precisa ser trabalhado todos os dias. Ana Lu. Não estava querendo liberar o microfone. Vamos lá. Eu vou falar um tema agora que talvez poucas pessoas já tenham refletido sobre isso. E quando eu estava preparando o estudo, né, fazendo as pesquisas, eu lembrei. Pode até parecer estranho, mas a doutrina espírita também precisa enfrentar tempos difíceis ao enfrentar os seus adversários. No Evangelho, capítulo 28, 50, 50, nós encontraremos uma prece pelos inimigos do Espiritismo. E lá está escrito exatamente assim como eu estou passando para vocês. E aí a gente começa a lembrar quantos irmãos não foram perseguidos por divulgar a doutrina. Durante certo tempo, as reuniões elas eram realizadas secretamente. Hoje, o que a gente faz aqui, virtualmente, a gente tem uma casa para poder ir nas reuniões públicas, já passou por um período bem conturbado. E é muito interessante nesse capítulo 28 também, que está na coletânea de preces especiais, né, espíritas, que a gente encontra o item 3, que fala prece pelos outros. E nessa prece pelos outros, a gente tem por nossos inimigos e pelos que nos querem mal. Então, é impressionante como a doutrina ela é facilitadora nessa questão, até de se a gente não entende, a gente pode abrir o Evangelho e realizar uma prece. Já que às vezes a gente não entende, por que essa pessoa tem tanta raiva que ficar de mim? E tem também ação de graças pelo bem concedido aos nossos inimigos. Você já tem que estar mais evoluído, né? Porque aí você fica feliz, né? Já. E aí, pelos inimigos do Espiritismo,
né, vem uma explicação. Então, é muito importante a gente poder conhecer como a doutrina trata essa questão do inimigos aspas, né? É aquela pessoa que hoje a gente não se dá tão bem. Se a gente pare para pensar como, de repente, vocês já não conheceram alguém que inicialmente vocês não gostaram, isso já aconteceu comigo. Você não gostou da pessoa, mas depois você conheceu ela melhor, você conversou e você não era nada daquilo. Inclusive, eu tenho uma amiga, se bobear, ela vai até assistir o programa. E ela falou que quando ela me conheceu, ela falou, eu achei você muito metido, não fui com a sua cara. Aí eu falei, engraçado, eu fui com a sua. E eu fui mesmo com a cara dela. Os dois somos super amigas. Super, super amigas. Então, é engraçado, né? Eu não sei o que ela viu em mim que causou antipatia. Mas eu já não tive isso com ela. Então, que bom, né? Porque assim, nós depois trabalhamos juntos e hoje nós somos super amigos. Vamos falar um pouquinho, né, sobre o tema da questão dos inimigos do espiritismo. O Kardec, ele traz umas explicações muito interessantes que os médiuns, na época, né, dos fenômenos, foram tidos como estelionatários, como, né, pessoas que queriam passar os outros para trás, que eram golpes, né? Na verdade, esses fenômenos muitos eram tidos como golpes. E o Kardec fala que algumas pessoas, né, achavam que era a esperteza de alguns indivíduos. A loucura ou a alucinação foram tidas como causa de certos estados especiais atribuídos à intervenção do espírito. Então, o que a falta de espírito de estudo não faz, né? Chegou-se até, por incrível que pareça, a estranha hipótese de músculo estalante, como assinala Allan Kardec. Ou seja, enquanto aqueles fenômenos ocorriam, as pessoas que duvidavam, viam o espiritismo como obra do demônio, como tinha, achavam que era uma hipótese do músculo estalante, ou golpes ou estalos ouvidos por diversas pessoas em sessões mediúnicas. Elas seriam simplesmente efeitos de um músculo que produzia ruídos e nada mais. Tudo bem que a gente duvida disso das coisas, né? Mas cada vez mais a doutrina foi se consolidando, mostrando que era possível sim o intercâmbio dos espíritos, era possível sim a gente receber as comunicações dos espíritos. Pela igreja, os espíritos comunicantes eles seriam tidos como demônios e por isso mesmo os médiuns deveriam ser colocados a grande distância como criaturas perigosas por serem dominados por forças diabólicas. E aí a gente volta no tempo e pensa em como muitos dos nossos irmãos que estavam ali no início do espiritismo não sofreram perseguição e não eram tidos como inimigos. Vamos lembrar da Joana d'Arc, que ela foi queimada por causa das suas visões, e ainda poderíamos enumerar muitos outros exemplos que foram enfrentados pela doutrina espírita ao propagar a imortalidade da alma e a possibilidade de comunicação com os espíritos. Então, a gente vê que até a nossa doutrina, que hoje conversa abertamente sobre ela, que a gente fala, né, sobre essa beleza de nós podermos nos comunicar com o princípio, lá atrás foi um grande problema. E ela veio, como eu falei, enfrentando diversos desafios. E eu fiquei pensando, não só a doutrina, como todos aqueles que abraçaram a doutrina. No Evangelho, no capítulo 28, né, o Allan Kardec diz: a perseguição é o batismo de toda ideia nova, grande e justa, e cresce com a magnitude e a importância da ideia. O furor e o desabrimento, que significa rudeza e rispidez dos seus inimigos, são proporcionais ao temor que ela lhes gera. Tal a razão por que o cristianismo foi perseguido outrora, pelo qual o espiritismo o é hoje, com diferença, todavia, de que aquele o foi pelos pagãos, enquanto o segundo o é por
cristão. Até hoje, nós encontramos irmãos que falam que tudo que a gente estuda é balela, é coisa da nossa imaginação, e não existe, que é até pecado a gente se comunicar com os espíritos. Então, o que a gente pode fazer é mostrar, através do amor e da fraternidade, que a nossa doutrina é isso, né? Ela é muito mais do que os efeitos mediúnicos. Ela é amor, ela pede comunhão, e ela pede que a gente, cada vez mais, abrace os nossos adversários. É isso, Luzia? Com certeza, porque Jesus, quando encarnou entre nós, encarnou para nos ensinar a amar, né? Que até então nós não entendemos até hoje, mas entendemos menos ainda. E se for tentar traduzir toda a boa nova que o Cristo trouxe, é isso, é amor. Pode traduzir uma palavra só, em amor. E todo o resto está ali conectado, né? É só consequência do amor. E seguindo, vamos lá. Kardec perguntou aos espíritos qual era o verdadeiro sentido da palavra caridade, que a caridade é o amor em movimento. E aí os espíritos responderam que a caridade, a verdadeira como Jesus entendia, era o BIC, benevolência, indulgência e perdão. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. E a palavrinha mágica é esforço. Esforço para vencermos a nós mesmos. Esforço é o que vai nos dar ser benevolentes, indulgentes, a perdoar os erros dos outros. E isso não significa que nós devemos ser coniventes com o erro das pessoas, e nem com os nossos. Não devemos aprovar o mal, alegando que é bondade, né? Assim, tadinho. Não, não é isso. A questão não é essa, não é apontar o dedo, mas ter um olhar realista, um olhar de conscientização, sem culpa, mas com conscientização. E Meimei, ela nos fala que toda criatura precisa de perdão, como precisa de ar, porque é o amor, é o sustento da vida, é o bálsamo do perdão que anula o veneno do ódio. É muito interessante isso, né? Nós precisamos do perdão da mesma forma que nós precisamos do ar. Nós precisamos. Então, comecemos a relevar essas pequenas indelicadezas que acontecem no dia a dia de todos nós, essas pequenas ofensas, para que depois nós consigamos perdoar e deixar passar as grandes ofensas, assim como o Mestre nos ensinou e nos exemplificou. Quando eu não mereço o seu amor, é o momento no qual eu mais preciso do seu amor. Pensemos nisso e lembremos que quem perdoa já entendeu a mensagem do Cristo e já está vivenciando o amor. Zé Mauro. É isso aí. Bom, falamos então muita coisa sobre os nossos adversários, nosso encontro com eles, e como agir, né, diante desses problemas que nos afetam todos os dias, alguns pequenos, outros maiores. E eu vou trazer aqui 3 itens e alguns comentários que vão nos ajudar, se nós conseguirmos seguir. Primeiro, a compreensão, né? Compreender o que está acontecendo naquele momento, um momento difícil, no momento de esbarrar com um desses adversários, né? E o porquê do outro agir daquela maneira. Não, ele está fazendo por causa disso, espera aí, então vou tratar assim. Compreensão. Ter o sentido da realidade, o que está acontecendo naquele momento, não exagerar aquilo que está acontecendo, não se apavorar, é aquilo que eu falei aqui, não perder o controle da situação. E julgar a situação com muita serenidade, para saber e decidir corretamente o que fazer. Pode ser virar as costas e ir embora,
pode ser dar um abraço naquela... Enfim, pensar com bastante calma e julgar o que deve ser feito. O agir. Agir começa no diálogo. O exercício da paciência é fundamental para o bem-estar espiritual, como falamos aqui, né? E o autocontrole, né? E aí você tentar dialogar sempre pode ajudar. E assim chegar a encontrar uma solução, de repente, né? Tem uma frase muito conhecida do Chico Xavier, que ele disse: aos outros eu dou o direito de ser como são. A mim eu dou o dever de ser cada dia melhor. Então a gente pode analisar, poxa, eu fiz aquilo, não vou fazer mais. Eu não devia ter agido assim. É bom esse exercício, lembrar dessa frasezinha do Chico, né? E permita-se ser a luz do caminho evolutivo de alguém. Em vez de você criar problema, tenta ser a luz daquela pessoa que é um criador de problemas. De repente, faça morada na vida do outro. O que é isso? É ele te pegar e te botar no coração. Quando a gente consegue isso, a gente fez um amigo, né? E para encerrar, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 5. Ser o pacífico, ele não tem orgulho, ele não é vaidoso, ele tem amor ao próximo. Senão não consegue, né? Não consegue ser pacífico. É por isso que a gente sai brigando por aí, discutindo. Então vamos pensar nisso tudo. É isso aí, Ana. Bom, finalizando esse tema, como eu falei, todo dia dá uma lidinha, né? Porque a gente enfrenta tanta coisa aí no dia a dia, que a gente volta e meia sai aqui, né? Amar os nossos inimigos, né? Que é justamente para alertar a gente, né, Lúcia? Como você fala, seta de neon, assim, lembrando, olha, a reconciliação, ela ocorre quando compreendemos que tudo o que passamos por aqui é passageiro. Quando compreendemos que as experiências dolorosas fazem parte da nossa evolução, mas se já somos capazes de lançar um olhar para o final, estaremos nos reconciliando não só com o mundo, mas também com as leis. E na oração a gente fala: perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm. Então, que a gente lembre dessa frase da oração Pai Nosso, para que a gente possa colocar em prática essa reconciliação no dia a dia, para que a gente não fique amargurado, não fique chateado com o outro. Aconteceu uma situação desagradável, a gente vive aquilo, a gente fica chateado no momento, que a gente não espera, ou a gente gostaria de ser tratado com mais carinho, com mais atenção, mas às vezes o outro não está pronto para isso, para tratar a gente dessa forma. Então, não vamos lembrar o que o Evangelho, no capítulo 20, trabalhadores da última hora, somos todos nós. Jesus fala: os últimos serão os primeiros. E vem o alerta: o trabalhador da última hora, ele vai ter direito ao salário, mas é preciso que a sua vontade tenha estado à disposição do Senhor que o devia empregar. Então, a gente precisa manter essa vontade todos os dias, por mais difícil. Então, vamos buscar esse caminho para a gente poder dar alguns passos na nossa evolução. Com você. Pois é, mundo de provas e expiações, espíritos imperfeitos, mas a palavra de ordem é amor, né? E com o amor vem a caridade, vem o perdão, vem a indulgência, vem a benevolência, não só para com os outros, mas para conosco, porque nós somos às vezes tão duros, né? E parece que a gente está jogando no time contra. Então, que passemos a nos olharmos como amigos mesmo, com um olhar mais doce, mais sereno, mas que nem mãe, né? Tá puxando a orelha, mas com carinho, né? E olhando ali, tentando ali lapidar as nossas mazelas interiores e enxergar. Não assim, puxa vida, que coisa, eu ainda faço isso. Não, poxa, ainda estou vacilando nisso. Deixa eu ver o que eu posso melhorar. E aí, claro, né?
a oração, porque a oração é o grande remédio, é o grande consolo, é a nossa grande força. Os benfeitores estão sempre do nosso lado, sempre. É só a gente pedir, né? É só a gente se abrir o coração, abrir a mente, abrir os ouvidos para poder ouvir, que eles estão sempre aí do nosso lado. Nós é que não aproveitamos essas bênçãos que caem diariamente sobre nós dos céus. E vamos dar boa noite para os nossos amigos rapidinho, que já faltam 59 minutos. Tia Edila, boa noite. Edila. Zé Mauro, você está sem som. Rui, Eduardo, Daniela Anjos. Oi, Dani, um beijo. Maria Tereza TT, Cláudia Tiengo. A Cláudia aí de novo. Um abraço, Cláudia. Lucian, seja bem-vindo de novo. Isso aí. Assim, ele fez um comentário interessante aí no final. Eu vou falar. Luciano está falando, perdoe os inimigos, mas não esqueça os seus nomes. É muito materialista isso. É o perdoar de verdade, né? Não dizer, eu perdoei, não quero nem saber daquele cara mais. Porque perdoar não quer dizer esquecer, né? Não dá para esquecer porque não tem como passar a borracha na memória, né? Mas é saber que cada um só dá aquilo que tem, né? Nós temos que compreender isso. Quem tem amor, dá amor. Quem não tem amor, tem o desamor, dá o desamor, né? Então, temos que compreender que cada um está no seu processo evolutivo, na sua etapa evolutiva, que nós também já fizemos coisas muito piores. Essa é a nossa melhor versão. Imagina as anteriores. Como é que não era? Então, pensemos nisso. E, gente, gratidão enorme. Terça-feira que vem, 19 horas, Web Rádio Cristo Consolador, programa Viver no Mundo, com mais um tema. E sempre lembrando, caso vocês tenham algum tema, que tenham dúvida, que queiram um maior esclarecimento, pode mandar para a gente, que nós vamos desenvolver com o maior carinho, com certeza. E vamos fazer a nossa prece de agradecimento e encerramento. Zé Mauro, por favor. Claro. Irmãos, vamos elevar os nossos pensamentos, vamos dar graças a Deus, ao Mestre Jesus, agradecer estarmos aqui mais uma vez, bebendo dessa água pura que nos traz tanto ensinamento, nos auxilia tanto a crescer espiritualmente. A gente sente a luz em torno de nós, que saibamos absorver, Pai, o teu amor imenso, o amor do nosso guia, mestre e exemplo, o Mestre Jesus, e saibamos usar o poder da oração, aproximar sempre que pudermos os bons espíritos e o nosso irmão, nosso guia e protetor, que esteja conosco e que nós todos possamos ter uma excelente semana e que possamos estar aqui na próxima terça-feira, mais uma vez, aprendendo como viver no mundo com a doutrina espírita nos orientando. Muito obrigado, Pai. Gratidão. Graças a Deus e graças a Deus. Graças a Deus. E até a próxima terça-feira, 19 horas, Web Rádio Cristo Consolador, programa Viver no Mundo. Beijos. Uma excelente semana para todos. Tchau, pessoal. Até semana que vem. Deem um like aí, hein? Não esqueçam. Ajudar a rádio. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.